Muito estimado Padre Frederico, pároco de Damianópolis e assistente da Capela Nossa Senhora da Abadia, aqui do sítio da Abadia. Muito querido Gustavo e Carina, que nos acolhe aqui na sua sede, na Fazenda Poço Claro, município de Sítio da Abadia, para a bênção desta capela que vocês edificaram em honra a São José. Hoje celebramos o dia de São Domingos de Gusmão. E o evangelho que o Padre Frederico acabou de proclamar para nós relata dois momentos na vida de São Pedro. O primeiro momento, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, no dizer do povo, quem ele era. E as respostas foram as mais desbaratadas possível. Mas Jesus vira para os discípulos, apóstolo, e pergunta, mas para vocês quem eu sou? E o apóstolo Pedro, o mais velho, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, São Pedro despertou seu coração para uma fé profunda em Jesus. E Nosso Senhor, naquele momento, o institui o chefe da igreja, estabelecendo que o nome dele não seria mais Simão, mas Pedro, Cefas, quer dizer pedra. É um costume que até hoje os papas carregam consigo, que é a mudança do nome no dia da eleição para Papa. Papa Francisco chama Bergoglio, mas escolheu o nome de Francisco, o primeiro Papa com esse nome, por causa de São Francisco de Assis, que é um santo que, de certa forma, continua a impactar a vida das pessoas para viver a simplicidade e a pobreza. E Nosso Senhor disse mais a Pedro, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. O Papa tem o poder das chaves, daí que a imagem de São Pedro aparece com as duas chaves, que liga na terra e a que liga no céu. Por isso o Papa pode declarar um casamento nulo, o Papa pode estabelecer indulgências, pode estabelecer leis para a Igreja, desde que estas não contradigam a palavra de Deus e a tradição da Igreja, bem como seu magistério já confeccionado ao longo desses séculos. Mas São Pedro, após esse momento tão sublime, quando Jesus começa a explicar para eles como vai ser o mistério da sua morte, quando ele diz, nós vamos subir a Jerusalém. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, será pregado na cruz, será crucificado e ao terceiro dia vai ressuscitar. Então Pedro interfere na palavra de Jesus e diz, nós não podemos permitir que isto te aconteça. São Pedro quis proibir a palavra de Cristo de se realizar. E Jesus o chama de demônio, ao dizer para ele que aquela palavra, aquilo que ele estava dizendo, não vinha de Deus, mas de Satanás. E Jesus diz, o lugar do diabo é lá atrás. Foi uma reprimenda dura no apóstolo. Esse é o grande perigo nosso, e que São Domingos de Gusmão, um grande patriarca da nossa fé, ao lado de São Francisco de Assis, eles nasceram no século XII
findaram suas vidas no século XIII e foram homens de fé, que testemunharam grandemente a fé. São Francisco, a vivência da pobreza, da configuração ao Cristo pobre, a promoção da paz. São Domingos dedicou-se à pregação do Evangelho, fundou a Ordem dos Pregadores para ensinar o povo, para dedicar a doutrina, porque se a gente não tem quem nos ensina a fé, nós vamos ficando atoleimados, esquisitos, sem compreensão. São João Maria Vianney disse: deixa uma cidade 30 anos sem o padre, sem missa, sem nada, e o povo vai começar a adorar as árvores, a lua, o sol, o vento, como os nossos indígenas, como o povo primitivo fazia. É necessário que tenha alguém para pregar, para anunciar aos nossos ouvidos as verdades de Deus. A Igreja Católica, ela existe para anunciar as verdades divinas, através do Papa, através dos bispos, dos sacerdotes, dos religiosos, dos catequistas, dos evangelizadores, através do pai e da mãe, que deve ensinar em primeiro lugar a religião para os seus filhos. O grande santo São Luís, rei da França, a primeira coisa que ele ensinava para os filhos não eram os modos do palácio, mas o jeito de obedecer a Deus. Primeira coisa que nós devemos nos preocupar em relação aos nossos filhos é a religião, ensinar a fé, dar a fé aos nossos filhos. São Domingo de Gusmão era de uma família muito católica. Tanto seu pai como a sua mãe eram pessoas ricas, mas de grande fé. O seu irmão também ficou sacerdote, um sacerdote santo. E sua mãe e o seu irmão são considerados também santos. E tem um fato muito importante que aconteceu com São Domingos. Foi um dia que Nossa Senhora apareceu para ele e entregou o Santo Rosário. E desde lá até hoje, a gente sabe para que serve o rosário. São Domingos foi enviado para converter os albingenses, católicos que tinham misturado a sua fé com a reencarnação. E ele conseguiu a vitória através do Santo Rosário. Daí que os dominicanos, a ordem que ele fundou, a Ordem dos Pregadores, ter a missão de divulgar, incentivar o Santo Rosário, a recitação do terço, do Rosário de Nossa Senhora. Aqui eu quero falar para vocês um pouquinho da importância da igreja doméstica. São João Paulo II chamou a igreja doméstica a família. A família é esta igreja. Doméstico vem de domus, vem de casa, no latim. A casa de família, onde o pai e a mãe, no caso dele ali que é viúvo, a casa é o lugar onde a igreja acontece na vida dos filhos. E uma casa não pode ser completa se não tem o rosário, se a família não reza o terço. Ah, mas o terço é uma repetição. Pois é uma repetição que alegra a nossa alma
e contenta a Deus. Tudo nesse mundo é uma repetição. O sol nasce todo dia e se põe. A lua tem as suas estações inegáveis. As águas correm sempre do mesmo jeito. Todos nós bebemos água, alimentamos todos os dias. E também temos que ir ao banheiro todos os dias. É uma rotina. As estações do ano não negam. Agora é tempo de seca, depois vem tempo de chuva, vem tempo de plantio. E assim a vida, ela é uma rotina, é uma repetição. O rosário é uma repetição dinâmica, em que nós contemplamos os divinos mistérios de Cristo, rezamos a Ave Maria, que é uma oração do anjo, a Santa Maria, que foi o povo que inventou, o Pai Nosso, as contemplações dos mistérios, e o rosário, ele é um grande chicote na cabeça do demônio. Daí aquela frase que nós usamos muito aqui no Brasil: a família que reza o terço unida, permanece unida. Um casal que reza o terço todo dia nunca vai se separar. Quando vocês encontrar uma família que está separando, o esposo e a esposa estão separando, você pergunta se eles rezavam o terço todo dia. Não rezavam. Quando vocês veem um casal que completa 50 anos, 60, 70 anos, eu já celebrei até 75 anos. Você pergunta se reza o terço? Sim, porque o terço é uma resina que vai grudando o amor do coração do esposo ao coração da esposa. Isso é ser a igreja doméstica. A igreja católica começa na casa de vocês. O esposo e a esposa na casa são os sacerdotes, pelo batismo. Por isso vocês podem abençoar os filhos de vocês, pode abençoar a comida, pode abençoar os filhos quando vão dormir. O pai e a mãe têm o poder sacerdotal de abençoar os filhos. E nós estamos perdendo esses costumes. Aí a gente escuta: a família está acabando, a família está em crise, a família perdeu o rumo. Não é verdade isso. Não é a família que está em crise. São as pessoas que estão em crise. Não rezam, não confessam seus pecados, não arrepende dos pecados, não converte o coração, não tem o terço dentro de casa, não vai à missa aos domingos. Então essas pessoas estão em crise. Por que o casamento não podemos dizer que está em crise? Porque é obra de Deus. Tudo que é de Deus é perfeito. Veja o sol, veja a lua, as florestas, o mar, os rios, a natureza. Tudo é perfeito, porque é Deus que fez. Nós somos um corpo, e é um corpo perfeito, porque é obra de Deus. O casamento é um mistério. A união do homem e da mulher é um mistério abençoado por Deus. Por isso é um pecado você dizer: a família está em crise. Não, está em crise as pessoas por causa do pecado. E São Domingos pregou duramente contra o pecado. O pecado é uma doença. E toda doença precisa ser tratada. Onde a gente vai quando está doente? No hospital. Para o médico medir a pressão, fazer os exames e descobrir onde está a enfermidade para curar. E o pecado? Onde eu vou resolver o problema do pecado? Na igreja. Pois na igreja nós temos os remédios. O sacerdote é o médico espiritual, que atende à confissão, que perdoa os pecados em nome de Jesus,
que dá a unção aos enfermos na hora da morte, ou na velhice, ou na hora de fazer uma cirurgia. É o sacerdote que celebra a missa e alimenta espiritualmente o povo com a palavra de Deus e com a Eucaristia. Portanto, meus irmãos, a igreja é o hospital da nossa alma. Ah, mas eu rezo em casa. Mentira, nem em casa você reza. Quantos homens duros. Eu lembro do meu pai. Minha mãe, vamos para a missa. Não, eu rezo em casa. Aí a mamãe falava para a gente, ele só faz o sinal da cruz na hora de dormir, mas não reza. Depois melhorou. Todo homem que fala eu rezo em casa é mentira. Não reza, não lê a Bíblia, não adora. Faz uma oraçãozinha ali, não escuta a palavra de Deus para mudar a vida. Nós precisamos da igreja, porque nós temos alma, e a alma precisa ser cuidada pela igreja. Como a igreja também cuida dos corpos, com seus trabalhos sociais, ajudando os que sofrem, dando pão aos que não têm. Essa bobagem que nós temos de pensar, o padre não é nada, e não é nada mesmo, o padre é como vocês, mas o padre tem um ministério. Eu não presto, eu não mereço ser padre, mas eu tenho um ministério que Deus colocou na minha alma, o sacramento da ordem, que eu recebi das mãos do bispo, que me credencia a ser no mundo o único homem que tem o poder de perdoar pecado em nome de Deus e de consagrar o pão e o vinho no altar, no corpo e no sangue de Cristo. Isso é a igreja. Você falar que não precisa da igreja, você católico não pode falar isso. Protestante pode, porque os protestantes negaram a igreja. Lutero negou a igreja. A igreja não é necessária. É, fora da igreja não há salvação. Eu tenho que batizar, eu tenho que receber a comunhão, eu tenho que receber a crisma. O rapaz que quer ser padre tem que receber a ordem. Os casais têm que receber o sacramento do matrimônio na igreja. O doente tem que receber a unção. É a igreja que me dá. Eu não posso me batizar diretamente com Deus. Eu não posso casar-me diretamente com Deus. É através da igreja. Porque a igreja é o mistério do corpo místico de Cristo. O mistério da igreja é invisível. A igreja se torna visível nos seus templos, nos seus hospitais, nos seus leprosários, nas suas creches, nos seus trabalhos sociais e através de nós que somos batizados. Mas a igreja é um mistério, invisível aos nossos olhos, porque esse mistério é o corpo místico de Cristo. E nós estamos nesse corpo místico pelo batismo. Porque nós temos uma alma invisível, que foi criada por Deus no céu, que precisa da igreja para alcançar a salvação. Portanto, nós não podemos ficar nessa bobagem, toda religião é boa. Onde você achou isso? Não, a religião é nossa. Quem quer seguir outras religiões, segue, mas nós sabemos que a religião deixada por Jesus é a nossa. Porque hoje qualquer pessoa pode fundar uma religião. Basta você ter um lote, registrar esse lote no cartório, criar uma associação, você cria uma igreja. Mas essa igreja não tem poder dos apóstolos, a nossa tem, fundada por Jesus. Mas eu não creio em Jesus, não é problema seu. Mas nós cremos e sabemos que a igreja deixada por Jesus é a nossa. A nossa igreja, ela tem tudo para nos dar a salvação. Mas o padre da minha paróquia é complicado, o bispo é complicado, os ministros da comunhão são complicados. Isso é problema dos homens e das mulheres da igreja. A igreja é santa, os seus filhos são pecadores. E nós não podemos comparar a igreja a um grêmio humano. A igreja é um grupo a mais. Não, a igreja é mistério. Os papas todos ensinaram isso.
O Papa Francisco tem ensinado muitas vezes para nós que a igreja não é uma instituição mundana. Ela não pertence a esse mundo. Ela não é uma associação humana. Ela não é uma ONG. A igreja é um mistério. E a nossa vida é um mistério. Aqui ninguém dá conta de explicar quem é você. Eu não sei explicar totalmente o que eu sou. Nós somos um mistério. Um grande mistério. Que nós só vamos entender o que nós somos se caminharmos com Jesus, igual São Domingos, São Francisco, os grandes santos, São José, a quem nós dedicamos esta capela, viveram. O sentido da vida está no Cristo. Não está nas coisas. Você pode ter o marido mais bonito do mundo, a mulher mais bonita do mundo, os filhos mais bonitos do mundo. Mas o sentido último da vida é Cristo. Você pode ser o homem mais rico do mundo. Outro dia eu conversava com um homem muito rico. Eu perguntei qual é o valor do seu patrimônio. Ele, olha, está beirando a 80 bilhões. Um homem muito rico, mas muito simples e católico, que ajuda muita gente. E ele dizia, tudo isso que eu tenho não é meu. Tudo isso que eu tenho é Deus que colocou nas minhas mãos para me ajudar os outros. E ele dizia, quando eu morrer, vai ser igual o Papa Francisco falou. Não tem jeito de eu levar a mudança comigo. É assim. Não adianta. Tinha um homem que, quando morreu, disse que todo o dinheiro da conta do banco era para ser tirado e colocado como enfeite do caixão dele, no lugar das rosas. Que esse pacote de nota dava lá não sei quantos mil. Aí de madrugada, quando não tinha quase ninguém no velório, o genro esperto chegou, assinou um cheque no valor, colocou na mão dele e catou o dinheiro. Leva o cheque. Nós não levamos nada deste mundo a não ser o amor e o bem que fizermos. Que esta capela sirva para a gente rezar, para a gente se santificar, porque nós precisamos da igreja, nós precisamos ser pessoas de oração. Quem não sabe rezar, procura aprender. Mesmo os velhos. Eu sou idoso, não sei. Aprenda a rezar. Compra um livro de oração, pega a Bíblia, pega alguém para te ensinar, reza o terço. O que é a oração? É a conversa com Deus. A gente conversa tanta potoca com os outros, né? Tanta besteira que a gente conversa com os outros, mas na hora de conversar com Deus a gente não sabe. Conversa com Deus, conte para Ele como que é a sua vida. Senhor, eu estou passando por isso, eu tenho esse neto que está me preocupando tanto, eu estou com essa doença, com esse câncer que está me enchendo a paciência. O que o Senhor quer de mim? Escuta no coração o que Deus quer falar e a sua vida vai pegar o trieiro da verdade, o trieiro do bem. O que nós não podemos é emprestar a nossa vida às coisas passageiras deste mundo. O mundo está cheio de coisas que não prestam. Vícios, mentira, prostituição, ideologias, comunismo, todas essas coisas estão aí. Mentira, políticos corruptos, tudo está aí. Nós não podemos enliar com isso, de maneira alguma. Nós queremos ser todos de Deus e todos dos irmãos. O prefeito aqui de Formoso estava conversando comigo ali, a quem eu cumprimento nesta missa, que veio aqui rezar conosco, e ele dizia, a minha preocupação, eu perguntei, qual foi a sua grande preocupação? A minha grande preocupação foi cuidar. E esse verbo cuidar precisa ser conjugado na família, no município, na igreja, nas escolas, nas famílias. Cuidar, zelar do outro, do doente, do idoso, dos que sofrem. Essa é a missão nossa, cuidar, porque Deus cuida de nós. Que São José e Nossa Senhora continue abençoando nossas vidas, nossas famílias, e que vocês, ao voltarem para casa, leve o amor de Deus no coração e um grande desejo. Eu quero ser todo de Cristo
como foi São Pedro, como foi São Francisco, como foi São Domingos de Gusmão. Assim seja. Amém.